Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Eu sou a Paula Freire, da Rede Insight. Estou nesse vídeo com os meus parceiros Davi Andrade e Ricardo Bernaz para contar para vocês as etapas principais que você tem que prestar atenção quando você vai pensar em abrir um negócio. Como iniciar um negócio do zero? É a dúvida de muitos empreendedores. É muito comum a gente ter uma brilhante ideia, mas e aí? Como que faz essa ideia acontecer? Como trazer para a realidade? Nós aqui da Insight temos aquela pegada simples e prática, e eu vou rapidamente passar para o nosso mestre Davi Andrade, que vai explicar para a gente as principais etapas que a gente deve prestar atenção para iniciar um negócio com uma base muito forte, potencializando aí as chances de sucesso. Davi, está contigo. Olá, empreendedor, olá, empreendedora. O primeiro passo para iniciar qualquer negócio é identificar qual é a ideia, né? Você precisa identificar em qual negócio você vai se dedicar. Isso tem a ver muito também com uma reflexão pessoal, uma autorreflexão, que tem a ver com propósito, tem a ver com aquilo que você já conhece, aquilo com que você se sente confortável. Não é qualquer negócio que vai funcionar bem para você. Até porque, se você está começando a trabalhar no seu próprio negócio, você vai querer alguma coisa que seja prazeroso para você. Você não vai querer algo com o qual você não se identifica e, dessa forma, seja algo complicado. Então, para você pensar, né, em qual negócio você vai começar, primeiro você olha para si, entende quais são as suas competências, qual é o seu modelo comportamental, quais são os seus propósitos de vida, né? Às vezes você quer alguma coisa que meu propósito é viajar, eu quero conhecer o mundo. Então, você não pode se prender, iniciar um negócio que vai te colocar preso a ele 24 horas por dia. Você tem que pensar em alguma coisa que te dê flexibilidade. Enfim, você precisa identificar aquilo que tem mais a ver com você. Esse eu diria que é o primeiro passo de qualquer coisa. Perfeito, eu acho que a grande ideia não basta, né, Davi? Tem que ir para onde o nosso coração bate, porque nós três aqui somos mentores, mas também somos empreendedores individuais, então a gente sabe que a coisa não é fácil, que o bicho pega. Então, se a gente não vai fazer alguma coisa que o nosso coração bate só para ver onde que está o dinheiro, eu vou trabalhar agora com turismo porque é lá, vou trabalhar agora com comida saudável porque mas odeio cozinhar. A gente sabe que não vai para frente, né? Então vamos ser inteligentes e escolher aí o caminho que a coisa vai ser leve, vai ser gostosa, não que vai ser fácil, mas vai ser muito mais prazerosa. Bom, só para resumir aí, então, acho que o primeiro passo de quem quer começar a empreender ou quem já tem até um negócio, né, é passar pelo autoconhecimento, saber quais são as suas habilidades, quais são as suas vontades, o que você gosta de fazer. Até porque se você for pensar numa coisa de médio e longo prazo, você vai estar desenvolvendo uma atividade, né, que vai levar um tempo. E você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem a habilidade, que você vai estar ali focado no dia a dia, na semana, no ano. Imagina, você passar alguns anos trabalhando, né? Então, assim, é importante você se conhecer, saber o que você quer, o que você deseja, ver qual é a habilidade que você tem para você desenvolver um negócio a partir de alguma coisa que você gosta de fazer. Eu acho que é simples, básico, mas às vezes o simples e básico é o mais fácil. Se você quiser fazer uma coisa muito assim, você pode até pensar numa escala evolutiva, né? Começar simples, começar básico e ir evoluindo, ou ir construindo uma coisa mais complexa à medida que você vai vendo que a coisa vai evoluindo. Até porque, se você proceder dessa forma, a chance de erro, de ter um tropeço no meio do caminho, é pequena, né? A margem de segurança é maior. Então, assim, é aquela velha frase que a gente escuta por aí. Comece pequeno, pense grande e caminhe. Faça a caminhada para chegar lá, né, Paula?
Perfeito. E é inclusive o primeiro passo, né? O passo de partida para as nossas mentorias é realmente entender esse empreendedor como pessoa, para entender se esse negócio que ele está assim, né, querendo prosperar faz sentido ou não faz. Então, Davi, já temos a ideia, já temos ali o perfil do empreendedor alinhado com o negócio, e aí o que a gente faz? Qual que é o segundo passo? Ok, já tenho a ideia do negócio? Ok. E o que eu faço com isso agora? Agora eu preciso modelar, né? A gente vai usar uma ferramenta de modelagem de negócio. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre Canvas, né? O Business Model Canvas, que a gente usa na modelagem, que é uma ferramenta muito útil, porque ela traz todas as áreas de um negócio e a gente aplica para fazer as reflexões e as perguntas necessárias. Sem a modelagem, o risco é você iniciar um negócio e que ele, às vezes, funciona naquele ambiente micro, né? Vou fazer salgadinho para vender para fora. Ok, ele vai, de repente, funciona na minha cozinha de casa, naquele modelo que eu criei ali, daquele jeito que eu criei. Mas se eu expandir um pouquinho, os custos já não estão adequados, a operação já começa a ficar complexa demais e eu, por não ter pensado nisso, a coisa começa a desandar. Quando você aplica no modelo, você já vai pensando o negócio de uma forma estruturada. E aí você identifica, primeiro, se esse negócio é viável, segundo, se ele está fazendo sentido da forma que você está querendo colocar. Você está usando o público certo, enfim. Segundo passo, modelagem de negócio. Isso, para mim, não dá para ir à frente, né? Não dá para avançar sem modelar esse negócio primeiro. Perfeito. Então, já identificamos a ideia, já fizemos a modelagem do negócio, ou seja, sabemos se é viável ou não, analisamos que sim, é viável, já temos aí clareza de todos os pontos que a gente precisa trabalhar e fazer acontecer para que o nosso negócio ganhe vida. E aí, o que fazer com toda essa informação? Tudo validado? Agora é hora de formalizar o negócio. Eu acho que talvez seja o momento que as pessoas tenham mais dúvidas, né, Davi? E aí, novamente, trazemos aqui o Davi, que é mestre também nesse assunto de formalização. Bom, você já determinou ali na sua modelagem como você vai seguir. E aí você precisa entender que quando você se lança no mercado, existem várias formas de você se lançar no mercado. Eu posso me vender como autônomo, eu posso me vender como microempreendedor individual, posso me vender como uma microempresa, posso me vender até como uma empresa média ou grande, dependendo do tipo de negócio que eu resolvi montar e do dinheiro que eu tenho, né, do recurso que eu tenho para poder iniciar isso. E aí a gente tem várias formas de se vários modos de se formalizar. O autônomo, em tese, não tem muito problema. Sou um advogado, um contador, um consultor, eu posso trabalhar autonomamente. A questão aí é pensar, do ponto de vista tributário, se vai ser viável trabalhar dessa forma. E também existe uma limitação de mercado, porque muitas empresas não gostam de contratar autônomos, eles preferem contratar uma empresa, alguém que possa emitir nota fiscal. Você só consegue emitir nota fiscal porque é um CNPJ. Né? Quer dizer, a forma de você trabalhar, você já tem aí toda uma formalização diferente do autônomo comum. Mesmo que o autônomo tenha lá sua inscrição no município e tudo, para a empresa, a questão tributária é modificada. Então, você pode começar como MEI, microempreendedor individual, respeitando os limites, né, de faturamento, as atividades também que o MEI são mais restritas, são poucas as atividades que são possíveis, né, que você se formalize como MEI, cabendo nesse rol de atividades e estando dentro do limite, tudo bem, você consegue se formalizar como MEI.
Mas você também precisa pensar, até na sua modelagem de negócio, que o MEI, por ele ter um limite de faturamento, eu estou dentro da atividade, está tudo certo, mas ele tem um limite de faturamento, que nesse momento que a gente está gravando o vídeo, é de R$81 mil no ano, uma média de R$6.750 por mês. Ou seja, se o negócio cresce, se o negócio se expande, você estoura esse faturamento. Então, já tem que prever, tem que considerar esse aumento de imposto, porque, às vezes, ele vai ser não só o aumento de imposto, mas o aumento da burocracia, né? Você vai ter que contratar um contador, você vai ter controles internos mais rigorosos para serem adotados, e aí, às vezes, isso não está pensado. A pessoa começa a trabalhar ali como MEI, está faturando R$5 mil por mês, está tudo certo, pagando 70 e poucos reais por mês ali de DAS, e aí, quando vira, ele tem que se adequar a uma nova realidade, os custos dele aumentam muito, e a receita, né, aumentou ali de 5 para 7, para 8, e aí ele já se vê numa situação complicada, porque a margem de lucro dele cai bastante. Então, isso tudo tem que estar previsto. Tá? A recomendação que eu dou, procure um contador, né, de sua confiança, para que faça essa análise para você de qual seria o próximo passo, de qual modelo tributário você vai ter numa eventual migração do MEI para ME, por exemplo. Perfeito, esse é o principal passo, eu acho que você precisa, que os empreendedores precisam contratar, né, alguma ajuda especializada, porque é um universo muito novo e é muita regrinha, e às vezes a gente faz um dado errado, um X em algum lugar que você não tem que marcar, dá tanto transtorno, gente, então assim, tem um contador de confiança, se não tem, Davi, já vou vender o peixe dele, ele é, especialista, manja tudo, porque cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, cada produto é um produto, cada história é uma história, cada, né, faturamento é um faturamento, então vamos agir com responsabilidade nessa área, porque senão o prejuízo pode ser grande. Eu vou só complementar uma questão, né, desse planejamento, né? Eu acho que toda e qualquer atividade, seja ela autônoma ou até um microempreendedor digital, mais conhecido como MEI, né? A gente tem visto o MEI crescendo muito, uma forma de trabalho, enfim, né? Então, esse planejamento é interessante acompanhar isso, né? Desde o início. Quando você realmente quer, como o Davi falou, quer criar um CNPJ para ter a sua facilidade, buscar um apoio financeiro, até os próprios bancos, né, as instituições financeiras querem um CNPJ, e aí a gente tem essa maravilha que é o MEI, e você puder, desde o início, planejar a sua caminhada, a sua trajetória sempre, e aí o Davi falou em custos e burocracias, mas são coisas já começa a diferenciar o empreendedor que realmente vai dar certo daquele empreendedor que quer fazer uma coisa caseira, né? Uma coisa pequena. Então a gente tem diversas modalidades. Tem aquele empreendedor que ele não quer se formalizar, que ele está fazendo uma coisa caseira, é uma atividade, ou é uma segunda atividade, ou ele já está com uma idade mais avançada e ele não quer formalizar, porque ele já trabalhou em empresa, ele sabe como é que é essa burocracia. E tem já do outro lado, você tem um empreendedor que realmente não, esse é o meu negócio, eu quero evoluir, eu quero trazer o que a gente chama no mundo do empreendedorismo para dentro, a escalabilidade. Eu quero começar pequeno, mas eu quero escalar, eu quero tornar esse negócio maior, e aí você já tem que estar atento a essas faixas de faturamento que a gente pode observar, até um limite bem razoável, 81 mil de faturamento por ano, 5, 6 mil por mês, mais ou menos aí, como o Davi falou. Então, assim, até você atingir essa faixa de faturamento, e com uma guia única que você recolhe todos os impostos, né? Ali é muito mais simples, muito mais fácil, dá mais tempo e mais liberdade para você atuar no seu negócio. Então, todo esse planejamento que se faz para abrir um negócio e até atingir um determinado patamar esse negócio, a coisa evolui bem. Como eu disse na fala anterior, o importante é você começar pequeno, não pensar ser assim uma coisa difícil,
É começar pequeno, pensar no grande, para você ir prevendo e provendo as situações que vão acontecer no meio do caminho. É claro que imprevistos acontecem, mas dentro de um sistema pequeno, de um sistema que você tem um acompanhamento aí, de um contador, como a Paula falou, o Davi é um contador, a gente sempre está ouvindo a experiência dele e tudo mais, como contador, a gente verifica que você pode caminhar e vai caminhando, vai crescendo, tendo esse acompanhamento, até porque isso te ajuda a olhar suas métricas, né? Outra coisa que a gente fala muito no empreendedorismo, olhar suas métricas, as coisas estão indo bem, a coisa está evoluindo, está caminhando, né? Então, esse é o caminho, né? É isso, Paulo, eu acho que essa é a consideração a fazer nesse momento. Perfeito. Esse é aquele tipo de coisa chata que ninguém gosta de olhar. Eu falo por experiência própria, porque eu, para começar a olhar para essa parte contábil e blá blá, demorei assim, 1 ano e meio. Não usem o meu exemplo. Aqui a gente na Insight, a gente é a favor do empreendedorismo responsável, de fazer tudo desde o começo bem certinho, porque o Davi está de prova. Foi ele que resolveu meus BO, o que eu tive que pagar de multa por coisa que eu não quero olhar para isso agora, e o tempo passa, e você não faz o que tem que fazer, não declara o que tem que declarar, aí a tua vida vira um caos. Então, vamos fazer tudo certinho desde o começo. Definiu aí ali a sua formalização, já deu tudo certo. Qual que é o próximo passo, então, para começar a trazer isso para a realidade, meninos? É começar aí a pensar nas pessoas, nos processos, cada um no seu lugar, seja empreendedor individual, seja alguém que precise de uma pequena equipe ali. Então, esse é o próximo passo, juntar as pessoas. Bom, uma coisa que caminha junta com a formalização, né, eu acho que desde na hora que você define a modelagem, você fecha a modelagem, é entender como é que você vai lidar com o dinheiro, né? É definir o seu modelo financeiro, como é que você vai fazer essa gestão. Um dos erros mais comuns que a gente vê em pequenos empreendedores durante o dia ele está lá movimentando, o dinheiro que entra ele coloca no bolso, no final do dia ele vai ao mercado, tira o dinheiro do bolso, paga lá suas contas pessoais e acabou o dinheiro. E principalmente aquilo que é movimentado em dinheiro, esse então você não tem como rastrear, você não tem como, ele não está registrado em lugar nenhum. Então é muito fácil você perder o controle e no final do mês você não saber quanto o negócio lucrou e quanto eu gastei na minha pessoa física, né? São duas entidades diferentes. No momento que você cria um negócio, formalizado ou não, tá? Posso ter uma carrocinha de cachorro-quente. Eu não posso misturar o dinheiro do negócio com a minha vida pessoal. Eu preciso ter controles diferentes para eu entender se o negócio está indo bem ou se eu estou gastando muito, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. E a gente só consegue fazer isso adotando alguns controles. Mas e se eu anotar tudo num caderno? Olha, anotar alguma coisa é melhor do que não anotar nada. Mas o caderno ele não é a melhor ferramenta para fazer. Aliás, eu diria que a pior ferramenta que a gente tem hoje disponível para fazer é uma anotação em caderno. Porque o caderno ele não é responsivo. Você anota lá no final do dia quanto você faturou. Se você quiser saber quanto você faturou no mês, você vai ter que somar dia a dia. Quanto é que eu lucrei? Aí você vai ter que somar dia a dia, tirando todas as despesas que você teve. E cada vez que você tiver que consultar, você vai ter que fazer essa conta. Ou seja, é muito trabalho, acaba sendo muito mais trabalhoso. Você pode ter um caderno, um caderninho, uma cadernetazinha, para fazer anotações pontuais. Fui na rua, gastei lá, comprei com o meu fornecedor alguma coisa, anota ali, para passar para algum sistema, uma planilha. O ideal é que você tenha algum controle gerencial eletrônico, né? Até no celular, hoje existem muitos aplicativos que você tem no próprio celular. Você faz uma compra, você fotografa a nota fiscal e ele já coloca isso no sistema. Os sistemas estão muito avançados nesse aspecto e a um custo muito baixo. Alguns gratuitos, com muitas limitações, mas mesmo os pagos não são tão caros. Compensa você pagar alguma coisa para ter um bom controle financeiro.
Porque sem isso você não vai ter histórico. Daqui a 6 meses, se você quiser saber, poxa, será que o negócio está evoluindo? Eu estou vendendo mais, estou vendendo menos, estou lucrando mais, estou lucrando menos? Como é que eu vou saber se eu não tenho histórico? Os dados da empresa, os dados do negócio, são fundamentais para que você possa decidir como vai ser o futuro, para que você possa planejar. A gente tem uma série sobre planejamento estratégico, e ali a gente fala sobre isso, né, que ter os dados do negócio, ter os números do negócio, é fundamental para que você possa decidir. Como é que você decide? Como é que eu vou decidir, por exemplo, na minha pessoa física, como é que eu decido se eu posso comprar um carro ou não posso comprar um carro? Eu tenho que avaliar o meu histórico, né, e pensar olhar para o meu futuro e entender se eu tenho aquela disponibilidade para ter aquele bem, para investir naquele bem. No negócio é a mesma coisa, a gente precisa de dados para poder projetar. Eu percebo que esse é o ponto crucial onde a grande maioria dos empreendedores se perdem, né, meninos? Talvez seja porque é a área que eu atuo aí individualmente, essa parte desse planejamento, dessa estrutura financeira, como que vai ser feito esse controle, né? O que vai separar, o que a gente mais vê, eu sei que você que está assistindo esse vídeo é assim, é a hora que começa aquela sofrência do empreendedorismo, é a hora que você começa a ver que não dá dinheiro, que você tem que tirar de um lugar para pôr no outro, aí você tira de uma conta, cobre a outra, aí tira do cheque especial, aí paga no cartão, e aí aquilo não tem fim, porque você não tem um planejamento, você não tem controle nenhum, você não tem histórico nenhum, você não sabe o que vai entrar no próximo mês. Então, gente, muito, muito cuidado. Hoje em dia, que nem o Davi falou, tem ferramentas e métodos de organização de uma forma simples e prática, não tem desculpa. Se você não gosta de números, gente, não tem problema. Hoje em dia tem aplicativo que faz milagres, você só precisa ter o trabalho de imputar lá os dados. Então, gente, muita, muita atenção, que é esse ponto que diferencia aí, se você é organizado, vai vir o sucesso. Se você é uma zona no seu financeiro, se tiver sucesso, é difícil, mas vai ter aquela sofrência. Tem outra coisa, Paulo, também. A gente confia muito na nossa cabeça, né, no nosso feeling. A pessoa, às vezes, acha, não, esse mês eu acho que está sendo bom, eu acho que está vendendo mais, esse mês está ruim, eu estou segurando. Mas isso muito no feeling, muito na nossa sensibilidade. E olha, não tem algo mais perigoso do que a nossa sensibilidade quando a gente fala de números. Eu já cometi esse erro algumas vezes, né, de confiar na minha sensibilidade, e olha que eu tenho alguma facilidade em lidar com números. E mesmo assim, a minha sensibilidade estava totalmente equivocada. Quando eu coloquei os números num controle, fiz uma planilha e adotei lá um controle, eu vi o quanto eu estava enganado. Então, é muito fácil a gente cometer erros confiando na nossa sensibilidade, confiando na nossa noção do que está se passando. Eu concordo com o que vocês falaram, não é fácil. A gente que começa a empreender, começa do zero, a gente tem, até por hábito, né, misturar, confundir essas coisas. Eu acho que, como você falou, Davi, minimamente, pelo menos anotar no caderno. Hoje em dia tem muitas ferramentas, né, como a gente está aqui pregando, mas é a diferença, é a diferença de um empreendedor que realmente é organizado, vai dar certo, inclusive ele vai poder se relacionar com outros empreendedores, ter parceiros, chamar gente para perto, ele vai começar a demonstrar para terceiros, né, que ele realmente está engajado ali num propósito, com uma organização. Então, assim, se você pretende começar pequeno, pensar grande, mais uma vez falando nisso, e ter esse tipo de situação e avaliação das pessoas também, porque uma coisa é você achar, outra coisa é as pessoas de fora, né? Aqui nós somos 3 mentores, por exemplo. Então, cada um tem uma visão diferente, uma visão que complementa, às vezes uma visão que até critica um pouco no sentido de construir, não é a crítica pela crítica, né? Mas são 3 visões diferentes. Imagina se você tivesse aqui só um mentor falando uma única visão, uma única posição. Então, quando você faz essa diversificação, essa diferença,
você consegue compreender melhor. Então, se você tem uma noção melhor, você ouviu o Davi falando, ele é contador, mas às vezes quando ele vai realmente lançar os dados e aí vai olhar com mais calma, vai apurar essas informações, há uma divergência, há uma diferença. E é isso que faz toda a questão, a diferença entre um empreendedor que vai prosperar ou não, né? Deixa eu só acrescentar um último detalhe que eu acho relevante. Existem negócios que têm uma boa possibilidade de conseguir investimento de terceiros ou, de repente, admitir um sócio no decorrer aí do processo. E aí, se você não tem controle financeiro nenhum, uma pergunta normal que qualquer um faria, né, se fosse investir em algum negócio, é saber quanto você lucrou no ano passado. Qual foi sua margem de lucro? Qual é a sua margem de lucro atual? Se você não tem controle financeiro, você vai dar qualquer número, você vai chutar. E baseado em quê? Se a pessoa pedir, então, ok, me mostre o demonstrativo dos teus ganhos ao longo do ano passado, para que eu possa entender se realmente é aquilo e coloque meu dinheiro, né, em risco aqui, né, coloque meu dinheiro na dança. Se você não tem esses dados, você pode perder oportunidades de investimento simplesmente por não tê-los. Porque ninguém vai investir num negócio que não tem esse tipo de controle, que não tem esse histórico. Ninguém, eu acho que é muito forte, mas a possibilidade de você conseguir alguém que invista no seu negócio sem ter esse histórico é muito grande. É muito grande a impossibilidade, né? Muito difícil que alguém invista em você se você não tem esse controle. Como criar um negócio de sucesso? A gente está dando aqui o passo a passo, dicas, o que você precisa prestar atenção na hora de começar o seu negócio do zero e que ele tenha a possibilidade de ter ainda mais sucesso. Então, tivemos uma grande ideia, ela foi validada na modelagem de negócios, já temos a estrutura jurídica perfeita, já temos a estrutura financeira, toda a estrutura, a equipe ali, tudo redondinho, é hora do quê? É hora de vender, né, meninos? E como que a gente vende? Com uma estratégia de marketing bem estruturada. É hora de colocar aí a voz no mundo, se exibir, mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço, mas não é só mostrar, né? Tem que ter uma inteligência aí por trás. Hoje, principalmente agora, né, a Paula fala em inteligência, você linka logo inteligência artificial. Existem várias ferramentas. Aqui, nós temos aqui na Insight um parceiro, o Marketizador, que é uma ferramenta de marketing que usa inteligência artificial. Você, para poder fazer posts, fazer e-mail marketing, enfim, qualquer texto que você precisa gerar, a gente pode usar o Marketizador, porque você só vai dar ali alguns comandos para ele, dizer, olha, eu quero um post falando sobre isso aqui. Ele vai te dar o texto para você colocar nesse post. Entre existem outras ferramentas no mercado. Agora, independente da ferramenta que você use, lá na modelagem de negócio, você definiu qual é o teu público-alvo, quais são as suas propostas de valor, isso que vai nortear a sua comunicação. No final das contas, é para esse público que você vai estar falando. E a todo instante, você tem que deixar claro quais são as suas propostas de valor para ele. Então, definir uma boa estratégia de marketing é fundamental para que o seu negócio avance, porque ninguém vive fechado, enclausurado ali no seu cantinho, né? O negócio ele precisa de público consumir, comprar, para que se expanda. Então, olhar para o marketing é fundamental para qualquer negócio. Muita gente fala, não vou investir em marketing, não vou fazer aqui meus postzinhos aqui, vou seguir aqui com a minha comunicação, porque eu não vou gastar dinheiro com isso agora. Cara, é um investimento que você precisa fazer, né? Pode ser, lógico, a gente sabe que as dificuldades são grandes, às vezes você está vendendo um almoço para comprar janta, e tirar qualquer centavo do negócio é algo difícil, mas
coloca isso como sua ordem de prioridade, né? Olhar para o marketing é uma prioridade. A empresa só se vende se ela tem um bom marketing. Pode acontecer de ter o boca a boca, que a gente chama, né? Ter o orgânico, né? Das pessoas uma falarem para a outra e tal. Não deixa de ser uma forma de marketing. Como é que isso acontece? Né? Você está investindo de outra forma. Talvez você não esteja pagando uma agência para fazer, mas você está investindo em atendimento, você está investindo em diferenciais que fazem com que os seus clientes passem para outros clientes e te indiquem para outros clientes. Então, pensar na sua forma de marketing. Qual é o teu modelo de marketing? Isso é importantíssimo para que o seu negócio avance. Rick, o que tens a dizer de marketing, estratégias de venda? Eu sei que você tem alguma coisa aí para falar para gente. Eu acho que o Davi colocou, né? Hoje em dia, antigamente isso era complicado, hoje em dia você tem a tal inteligência artificial que realmente te ajuda. Uma questão assim que eu posso te dar de uma dica: observe o mercado, veja como ele se comporta, como é que o seu público reage à sua postagem, enfim, ao seu contato, porque aí você vai modelando também, uma forma de planejar, modelando o seu marketing. Você vai entendendo o seu público, vai escutando, vai ouvindo, vai tendo acessibilidade do ajuste, né, da comunicação. Se você vende um produto, esteja tendo a qualidade do produto, essa questão, são coisas básicas, né? Se você faz um serviço, se você presta um serviço, procure atender bem o seu cliente. Eu acho que vender não é só vender pelo vender, é ter a escuta ativa, é você saber o que você está fazendo, né? E tendo acessibilidade para ir ajustando o seu canal de comunicação com o seu principal fonte de renda, vamos dizer assim, né? E ter essa sensibilidade e usar as ferramentas, os aplicativos, né? A gente tem, como o Davi falou, aí o parceiro, o marketizador, que ajuda você a fazer postagem. Se você não é uma pessoa muito criativa, não tem uma ideia simples no início, está começando, quer uma ideia, eu acho que toda essa ajuda é válida. Depois você vai desenvolvendo uma estratégia, vai vendo que a coisa está indo bem, né? Que você tem toda aquela parte de trás, aquela parte do suporte ali consolidada, como você falou, passou por todas essas fases, né? E a gente tem vídeos aqui no nosso canal explicando até essas fases com mais detalhes, né? E tudo mais, como se fosse uma verdadeira aula de graça, né? Então, aí eu acho que você já está caminhando e está começando a conquistar os primeiros passos para atingir um sucesso e atingir aquela situação confortável que todo empreendedor quer para poder caminhar e caminhar cada vez mais firme e sério, né? Seguindo esse passo a passo e tomando com o seu suor, sua dedicação e sua persistência, não tem jeito, não tem erro, é sucesso na certa. E está precisando de uma luz? Não esqueça, só chamar Insight, a gente ajuda você. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.